Bagdá. Ano 2003. O reino de Saddam Hussein acabou. Os norte-americanos estão no comando agora. Mas ninguém está no controle. Olá amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te Xerife da Babilónia volume 1 e 2. Estas duas edições são da Levoar, lançados este ano de 2018, são formato americano, capa dura com lombada assim arredondada, são 152 páginas cada um deles e reúnem The Sheriff of Babylon de 1 a 6, no primeiro volume, e o segundo volume de 7 a 12. Ambas foram lançadas entre 2015 e 2016. O roteiro está a cargo de Tom King, que recebeu o Eisner de Melhor Escritor de 2018. O desenho está a cargo de Mitch Gerads e o primeiro volume inicia-se com um prefácio de introdução do Tom King e termina com biografias dos autores. O segundo volume termina com um pós-fácio de Mitch Gerads e tem também uns esboços dos artistas. Se tiveres interesse em obter estas obras, eu vou deixar aqui o link em baixo, tanto na versão português do Brasil, português de Portugal e também a versão americana. O plot da história é o seguinte. Contratado pelas forças militares americanas como prestador de serviços, o ex-policial Christopher Henry está no Iraque para treinar a nova força policial iraquiana. Mas um dos seus homens foi assassinado em plena zona verde ocupada pelos americanos. Com a autoridade civil devastada e corpos entulhados nas ruas, Christopher é o único realmente interessado em descobrir o culpado pelo crime. A investigação leva-o primeiro a Sofia, uma iraquiana criada na América, que agora gera a ligação entre as várias entidades governamentais que tentam dar rumo ao país. De seguida, a Nasir, um veterano da força policial de Saddam, muito provavelmente o último investigador que resta em Bagdá. Unidos pela morte de um desconhecido, mas divididos por lealdades conflituantes e interesses, os três ajudam-se mutuamente num traiçoeiro cenário pós-invasão do Iraque para encontrar quem cometeu o crime. Mas e o que os motiva? Justiça? Ou será algum outro interesse oculto? Ora, primeiro que tudo vou fazer aqui algumas contextualizações. A primeira é relacionada com o autor, o Tom King. Tom King, após o atentado de 11 de setembro, foi trabalhar para a CIA como agente contra-terrorista. Num sentido de missão para com a tragédia e suas vítimas, Tom King é destacado durante 5 meses para Bagdá. Ou seja, isto é uma obra quase autobiográfica daquele período. E eu digo quase, pois por questões de confidencialidade ele não pode retratar, obviamente, as situações que lá viveu como espião da CIA. Mas toda a ambientação, o clima instável que lá viveu, está aqui retratado numa história de base policial. Agora passo para o contexto político. Em 20 de março de 2003, com o argumento de parar a suposta produção de armas de destruição em massa, a coligação anglo-americana intervém militarmente no Iraque, sem autorização do Conselho de Segurança da ONU e acaba com o regime de Saddam, ocupando temporariamente parte de Bagdá por forma a ajudar a construir um novo Estado. Agora vou dar aqui o meu próprio contexto. E porquê é que eu referi o meu próprio contexto? Eu não sou fã do género de guerra, seja em que formato for. Seja em livros, BDs, literatura, seja em filmes, seja em videogames, qualquer coisa. O meu género, a guerra, não sei porquê, nunca fui um grande fã. E não é por uma questão da guerra, da violência, nem nada disso, porque eu quando vejo uma obra, seja por exemplo uma BD, a violência a mim não me faz confusão. Não me faz confusão porque não tem consequência real. Por isso eu não tenho nenhum problema com o ser mais ou menos violento. Simplesmente é um género que eu não gosto e quero deixar aqui bem referente a esta situação. Passando agora para uma análise em relação às personagens. Vou começar pelo personagem principal, o Christopher. É um bom rapaz que tenta ajudar, sente-se um pouco culpado pelo sucedido no 11 de setembro. Ao ler, acabamos por descobrir o porquê.
e liga-se a várias pessoas sem outros interesses a não ser de construir algo novo e melhor naquele país. Ele vai-se apercebendo que aquele lugar é uma panela de pressão e sente-se invariavelmente impotente na sua missão. Sofia é uma mulher forte que subiu a pulso e que gera agora uma forte rede de contatos entre as entidades americanas no local e outras fações que tentam organizar um novo governo iraquiano, sendo chamada para desbloquear situações problemáticas. Sofia tem um forte domínio sobre os homens e costuma obter o que deseja deles de forma bastante subtil. O terceiro personagem que eu quero destacar é Nasir. Um homem que perdeu muito nesta guerra, muito para além do seu trabalho como polícia do regime de Saddam. Um homem que tenta fazer o correto, mas que os seus esqueletos no armário não o deixam, não o param de atormentar. Juntamente com a sua esposa Fátima, vivem das situações mais dramáticas desta obra. Uma das coisas que ressalta na obra é que as pessoas viviam num estado opressor, mas em certa medida era algo que eles já conheciam. Sem Saddam acabaram por ficar sem rumo, e várias fações, incluindo os americanos, têm opiniões divergentes em relação ao futuro do país. O poder, em certa medida, tinha caído na rua e todos querem agarrá-lo. Fica também evidente a desculpa constante da religião para fazer barbaridades. Se nós formos a ver os discursos de todos os ditadores da história, todos eles se baseiam os seus discursos na religião. Porque Deus não quer isto, Deus não quer aquilo, quase que fazem de Deus, na boca deles, o maior dos assassinos da história. O que faz pouco sentido. Mas se nós formos atentos, percebemos essa diretriz constante do discurso religioso para dar força e para atemorizar as pessoas. No fundo, eles baseiam-se muito também na ignorância, na falta de conhecimento, que é uma característica fundamental do radicalismo. A virtude, em tudo na vida, está sempre no equilíbrio. Tom King cria aqui diálogos fortes, mas comuns do dia-a-dia, e algumas metáforas interessantes, como uma conversa que tem no primeiro volume entre ratos e gatos, em que ele conta que quando chegou à Zona Verde havia uma enchente de ratos por todo o lado e que eles tentaram de várias formas, com mais e menos tecnologia, acabar com aquela epidemia e não conseguiram, até que a uma determinada altura tiveram a ideia de levar para lá então um contingente de gatos. E o que é que aconteceu? Acabaram-se os ratos, mas começaram a ter uma epidemia de gatos. Isto, no fundo, é para utilizar como metáfora em relação aos iraquianos que lá viviam, não é? E aos ocupantes, aos novos ocupantes, que são os americanos, que vieram criar uma nova epidemia naquele mesmo local. É este tipo de jogo, de diálogos e de metáforas que é muito inteligente da parte de Tom King. A obra, como não podia deixar de ser com este tema, obviamente, é uma obra com muita violência, explícita e também implícita. Na arte, Mitch Gerads dá um show, um completo show. Com as suas expressões reais e comuns, transmite as emoções dos personagens como poucos. Utilizando aqui um texto de Tom King, onde ele diz: se desenha um sorriso, nós sorrimos. Se desenha uma nódoa negra, nós sentimos a dor. Eu acho que isto é a melhor maneira de exemplificar a arte de Mitch Gerads. Agora vou falar aqui de alguns pontos negativos, na minha opinião. O primeiro deles tem mais a ver com a edição, que eu acho que falta aqui um bocadinho de contexto político. Porque quem não está contextualizado com o que aconteceu, com esta época, acaba por ficar aqui um bocadinho a boiar, ao começar a ler, fica aqui um bocadinho sem perceber o que é que se passou e o que é que não se passou. Acho que se tivesse uma página de um certo contexto político da altura, acho que seria benéfico para o leitor. A minha outra crítica, eu acho que falta aqui um bocadinho, aqui já é mais de roteiro e de construção de personagens, eu acho que falta aqui um bocadinho de profundidade nos personagens, um bocadinho mais de camadas, se calhar tem um bocadinho mais de ações contrastantes. Eu li as obras e acho que senti um bocadinho isso nos personagens. Se calhar até principalmente no personagem principal, em que é um bocadinho morno o personagem. O Christopher é um personagem um bocadinho morno, em que eu achei que poderia ter mais ações divergentes ao longo da trama e senti um bocadinho de... Senti que ele iria ter no fim um impacto se calhar mais contrastante, algo mais marcado. Mas todos eles eu senti pouca profundidade. Outra coisa que eu não apreciei, sinceramente, foi o final. Acho que o final demasiado brando, um final sem impacto. Eu, pelo menos para mim, não tive impacto no final. Achei demasiado morno, não quero aqui entrar em spoilers, mas até achei um bocadinho sem sentido.
o final. Mas também é assim, isto é uma obra, na minha opinião, na minha ótica, isto é uma obra de conteúdo, não é tanto uma obra de twist final, nem de uma reviravolta brutal. Não é isso, pelo menos não é isso que eu, na minha leitura, não esperem isso. Esperem sim muito conteúdo, muita arte, muita vivência do que foi aquela situação, aquela altura, aquela época, todos os terrores que aquelas pessoas viviam naquela altura, tantas pessoas que lá viviam como as que foram para lá viver, e realmente o choque que existe entre a sociedade entre parentes que existia naquele momento ali e a que nós estamos habituados, seja no nosso país, seja nos Estados Unidos, Portugal, Brasil. Ou seja, acho que é o choque cultural, o choque de sociedades que ali havia, que era uma... Iraque estava sem rei nem roque, não havia lei, não havia regras, não havia nada, e esse contraste é que acho que é o que pega o leitor a esta obra e o faz vivenciar isto como poucas obras o conseguiram fazer com esta mesma temática. Resumindo, apesar de não ser apreciador do género, tenho de reconhecer todos os méritos da obra. Um bom roteiro, uma grande arte, um retrato palpável daquela época que quase nos faz sentir que estamos realmente lá. Se já leste esta obra, deixa aqui nos comentários o que é que achaste dela, se concordas, se não concordas comigo. E se gostaste deste vídeo, subscreve o canal. Se ainda não subscreveste, partilha, dá like. Até mais!